Gênesis capítulo 2. Hoje nós temos a ceia, e eu vou estar trazendo uma breve reflexão. Quem achou aí Gênesis capítulo 2? Vamos ler a partir do versículo 4. Gênesis 2, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Amém, queridos? Muito bem, queridos. Dentro do projeto de criação de Deus, quando Deus, Ele cria o homem, anteriormente Ele prepara um lugar para Ele botar este homem que vai ser criado. E Deus, Ele cria um jardim. Nesse jardim tinha tudo que o homem necessitava para ter uma vida feliz e estável. O Senhor vai e forma o homem, como diz a palavra de Deus, do pó da terra. Nós, o ser humano, o homem, nós somos a obra-prima da criação. Nós somos o que de melhor Deus formou. Você quer ver uma bela criação de Deus? Olha para o teu irmão do lado aí. É obra-prima de Deus aí, irmãos. É milagre de Deus. Seu irmão, a sua irmã, tem as digitais de Deus, porque Deus formou com as suas mãos. Nós temos as digitais de Deus em nós, irmãos. E é por isso, irmão, que você não vê nenhum idêntico ao outro, a não ser que seja gêmeo e assim mesmo ainda tem defeito. A gente distingue, né? Defeito não, a gente distingue um do outro, né? Então, Deus, Ele formou o ser humano, e Ele coloca no jardim, irmãos. No jardim, tinha tudo para que o homem tivesse uma vida sossegada. O homem não adoecia, porque não havia doença ainda. O homem não tinha necessidade de nada, porque tudo era suprido por Deus. Tinha alimentação, tinha água, o Senhor era a luz, o Senhor estava todos os dias ali, tudo o Senhor supria. O homem tinha tudo para ter uma vida estável com Deus. O homem tinha o principal nisso tudo, que era a comunhão com Deus. Toda tardinha Deus ia visitar o homem na viração da tarde e conversava com o homem. O homem não se preocupava com doença nem com morte, porque a morte não tinha entrado ainda. Não havia morte. Este era o projeto de Deus para o homem. A morte veio com o pecado, irmãos, como consequência do pecado. Mas o projeto original de Deus, o homem era para ser eterno, eu e você, né? Hoje nós temos esse direito por causa de Jesus Cristo, que veio novamente nos religar ao Pai. Mas devido ao pecado, o homem começou a conhecer a morte. Mas nós, o ser humano, quando eu falo homem, queridos, estou falando de uma maneira geral, a humanidade, amém?
O propósito de toda a criação, irmãos, eu e tudo que aí está, é para glorificar a Deus. Tudo que Deus fez tem um propósito. Qual é? Glorificar a Deus. A minha vida, a sua vida, a natureza, os astros, tudo está aí para glorificar a Deus. Quando nós olhamos para a natureza e os grandes feitos de Deus, nós dizemos como nós temos um Deus grandioso, criador, que faz coisas tão belas e maravilhosas. Quando nós vemos uma mulher, irmão, gerando uma criança dentro dela, nós ficamos pensando, meu Deus, como Deus transformou um negócio desse para que, né? Maravilhoso, maravilhoso. Quando nós olhamos para os astros, a imensidão dos astros, e nós que estamos aqui nesse planeta tão grandioso, e nós somos só um pontinho no universo, nós vemos o quanto o nosso Deus é grandioso, né? Quanto o nosso Deus é grande. Nós somos a joia, meus irmãos, mais preciosa de Deus. E ainda há pessoas, você acredite se quiser, que diz que você veio do macaco. Ainda tem pessoas que dizem que você veio do macaco, porque foi uma evolução. E eu só não compreendo porque no jardim zoológico está cheio de macaco e ainda não evoluíram. Ué, parou ali, foi só uma parte que evoluiu e o resto ficou, não evolui mais. Então, queridos, nós fomos criados por Deus. E esses dias, no jardim do Éden, diga aí, jardim. O primeiro jardim é o jardim do Éden. E nesses dias do homem, nesse jardim, eram dias de prosperidade espiritual, prosperidade da saúde, prosperidade financeira, porque o homem não precisava de nada, de dinheiro, não precisava, vivia uma vida boa, tinha saúde, tinha a presença de Deus. Mas aí surgiu Satanás, e ele enganou a mulher e o homem. A sua astúcia levou o homem a pecar contra Deus. E aí o que acontece? Nós perdemos tudo o que Deus tinha preparado para nós, fomos colocados para fora desse jardim. E sobre esse pecado veio uma consequência que toda a humanidade hoje sofre. Entrou a enfermidade, entrou a morte, quebrou-se a comunhão com Deus, e por aí vai. O homem agora tinha que lavrar, trabalhar para produzir o seu alimento. O homem agora tinha que doar-se, suar para conseguir o seu alimento. E tudo porque o homem deu ouvido a Satanás. E o Satanás ainda continua usando hoje as mesmas técnicas. Lança dúvida com relação a Deus, ele seduz, né? Ele atrai pelo poder da beleza, e ele continua usando as mesmas técnicas. E o homem foi lançado para fora do jardim do Éden, irmãos. Mas, queridos, Deus, ele tinha um projeto para o homem. Qual é o projeto para o homem? Que o homem tivesse uma vida eterna e vivesse continuamente em comunhão com Deus. E Deus não desistiu do seu plano. O homem se afastou de mim. O homem preferiu o pecado. O homem preferiu dar ouvido a Satanás do que a mim. Mas eu vou restaurar esse homem. Eu não vou desistir do meu projeto. Eu vou novamente trazer esse homem para junto de mim. E o que Deus faz? Deus diz: eu vou enviar o meu único filho, porque o salário do pecado é a morte. Mas se a morte for vencida e os homens aceitarem, os homens vão ter novamente a vida eterna. Os homens vão voltar a ter comunhão comigo. Eu tenho já preparado. E ele chama Jesus Cristo e envia o seu filho. E ele nasce de mulher. Ele nasce feito carne. E Jesus Cristo passou 33 anos nessa terra. Ele nunca pecou. Ele fez a vontade de Deus. Ele fez a vontade do Pai. Ele revelou quem era o Pai. Ele revelou qual era o projeto do Pai. Ele revelou o que o Pai queria da humanidade. E Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, esse terá a vida eterna. Aquele que crê em mim voltará novamente a ter novamente comunhão com o Pai. Esse era o projeto de Deus.
E os homens o rejeitaram. O seu povo o rejeitou. O seu povo não aceitou o projeto de Deus e o levaram à cruz. Mas o povo não entendia que isso fazia parte do projeto de Deus. E ali Jesus Cristo foi levado a uma cruz. Mas antes de ser levado a esta cruz, irmãos, em João capítulo 18, versículo 1, tendo Jesus terminado de orar, diz a palavra de Deus, João capítulo 18, versículo 1, tendo Jesus terminado de orar, partiu com os discípulos e atravessaram o vale de Cedron. Havia ali um jardim, diga comigo, um jardim, onde Jesus entrou com os seus discípulos, que era o jardim do Getsêmani. Se no primeiro jardim, irmãos, nós tínhamos tudo para ser feliz, se no primeiro jardim Deus visitava o homem, se no primeiro jardim, irmãos, o homem tinha comunhão com Deus, neste segundo jardim, o Senhor, Ele passa momentos de aflições e amargura. Nesse jardim, irmãos, nós vamos ver, não mais momentos de alegria e felicidade, como nós vimos no jardim do Éden, mas nesse segundo jardim, nós vamos ver momentos de aflições e amargura, que o nosso Salvador vai passar. Amém? Olhe para mim. Getsêmani, esse nome quer dizer lagar de azeite. Getsêmani quer dizer onde era preparado o azeite, onde as azeitonas eram espremidas e ali se tirava o azeite. Ali Jesus, ele foi esmagado por nós. Ali Jesus, irmãos, ele estava sofrendo grandemente porque ele sabia de tudo o que ele ia passar. Nesse jardim do Getsêmani, jardim das aflições, ele fala das horas amargas, ele fala das horas de sofrimento, ele fala das horas de dificuldade que o Senhor Jesus passou. Aqui fala da pedra que foi rejeitada, como diz lá no Salmo 118, versículo 22, eu vou ler aqui para você esta noite. O Salmo 118, versículo 22 diz o seguinte: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Jesus era a pedra angular que os edificadores rejeitaram. O que quer dizer esta pedra angular, irmãos? Era a pedra principal numa construção do período do povo judeu. Então Jesus era essa pedra principal, mas os construtores rejeitaram ele. A humanidade rejeitou a Jesus, irmãos, e continua rejeitando nos dias de hoje. E por isso Jesus, naquele dia, naquele jardim, Jesus, ele estava passando momentos de amargura. Em Marcos capítulo 14, versículo 34, diz o próprio Jesus dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus, irmão, naquele jardim, ele estava passando dores. Hoje nós vamos fazer aqui, queridos, um memorial do sofrimento, da morte e da ressurreição de Jesus. E naquele momento, queridos, Jesus, ele estava pensando em tudo que ele ia passar. Mas sabe o que é que Jesus via naquele momento? Ele via a mim e via você. Jesus sabia, queridos, que somente através da sua morte a humanidade poderia novamente se reconciliar com o Pai. Jesus sabia que através da sua morte, se ele vencesse a morte, o homem teria novamente direito à vida eterna, irmãos. Jesus, naquele momento de dor, de angústia, de renúncia, ele via a mim e a você.
O seu amor por nós, irmãos, fez com que ele enfrentasse todo o seu sofrimento e a cruz do Calvário, porque ele não estava olhando para ele, nem para o seu sofrimento. Ele estava olhando que um dia teriam pessoas num bairro chamado Jereissá de Três, numa igreja evangélica chamada Sem Fronteiras, que estariam glorificando, reconhecendo, em comunhão novamente com Deus, porque reconheceram o seu sacrifício na cruz do Calvário, e estariam dizendo: graças ao sacrifício do meu Senhor, hoje eu tenho direito à vida eterna. Aleluias! Glórias a Deus! Mas naquele momento, aqueles discípulos que estavam com Jesus, eles não vigiaram com Jesus. Jesus sofrendo e os discípulos lá dormiram. Hoje nós sabemos a verdade, irmãos. Hoje nós temos o conhecimento de toda a palavra. Nós sabemos que Jesus veio morrer em nosso favor. Mas assim mesmo, ainda há muitos crentes hoje também dormindo, irmãos, com relação ao sacrifício de Jesus. Hoje nós temos muitos Pedros, Tiago e João, que também ainda estão dormindo, embora Jesus passasse por tudo aquilo que ele passou. Esse momento no jardim do Getsêmani fala da renúncia de Jesus, e fala da nossa renúncia também, da renúncia de Jesus, porque ele deixou o seu reino de glória, ele deixou o seu lugar de rei, e veio se fazer servo, renunciou tudo por amor a nós. Mas fala também da nossa renúncia, irmãos, porque se nós compreendemos o Evangelho, e compreendemos o sacrifício de Jesus, nós temos que renunciar muitas coisas nessa vida, que mesmo, queridos, que nós renuncie aquilo que é tão importante para nós, aparentemente, não vai chegar nem aos pés daquilo que Jesus renunciou em favor de nós. Então, esse jardim, irmãos, do Getsêmani, fala que o Senhor, ele sofreu o jardim da amargura, o jardim da dor. E ali Jesus é levado, e ele é cravado numa cruz, irmãos. Não sei se os irmãos já pararam para pensar na crucificação do Senhor Jesus. Uma das maneiras de nós compreendermos, irmãos, aquilo que nós lemos, é justamente nós nos colocarmos no lugar daquilo que nós lemos. Se você meditar na crucificação de Jesus, fique em pé um momento, fique, só um momento, deixa a Bíblia na sua carteira. Deixa a Bíblia na sua cadeira. Abra os braços assim, alto, irmãos, isso, alto. Dá licença ao teu irmão aí, cuidado com a orelha do irmão, para não dar um safanão no irmão, né? Estica a mão, irmãos, né? Era essa a posição de Jesus. Estica as mãos, irmãos, fica aí, eu não mandei parar ainda não. Sem lembrar que Jesus, queridos, ele estava sangrando, ele estava sem se alimentar, ele estava todo ferido, as suas costas estavam dilaceradas, e ele estava ali, o sol, sede, e ali um soldado foi e colocou vinagre na sua boca, e ele ficou, irmão, de manhã, tarde, nessa posição que você está aí. Mas não era só isso, ele estava com cravo nas mãos, pregos, e nos pés também, né? Amém? Tem alguém cansado aí? Levanta os braços, irmão. Jesus passou o dia quase todo, você aí está com 2 minutos, só para você ver o que Jesus passou, e você não está com prego nas mãos, pode fechar as mãos. Foi difícil ou não foi para Jesus? Pode sentar-se, irmãos, só para você ter, não dá nem para comparar, né, irmãos? Não dá nem para comparar.
Mas o pastor também usa essa técnica para passar um pouquinho o sono também dos irmãos, né? Mas é para nós vermos, irmãos, o que Jesus passou. Você já pensou? Você está em cima de uma cruz. E tem mais. Nós sabemos que era um pé em cima do outro. Um prego só, né? Prego só. Posição pior ainda. E teve um momento que Jesus, o seu peso, começou verdadeiramente a ficar mais pesado. Nós temos um ditado que uma pena para perto é maneira, mas se for para longe, ela fica pesada. Se Jesus, na primeira meia hora, ele conseguiu sustentar o seu corpo, o sofrimento, mesmo na fraqueza, na fome, na dor, quando começou a passar o tempo, uma hora, o seu corpo já estava pesando o dobro, irmãos. E quando ele curvava para frente, os pregos que estavam nas suas mãos rasgavam ainda mais a sua carne. A dor era tremenda, irmãos. E vem um soldado, ainda enfia uma lança no seu lado, na sua costela. E ele está fraco, irmão, porque desde o dia anterior que ele vem derramando sangue. Ele está anêmico. Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça e trouxeram ele de Jerusalém até o Gólgota, o batendo com chicotes, irmãos, que não era um chicotinho feito de um tecido, não, era de couro, com pregos, com bolas de chumbo na ponta. Quando se batia, irmão, arrancava os pedaços. E Jesus está nessa cruz. E ele está, irmãos, com sede, com fome, fraco. E ali o Senhor Jesus arranca força. Talvez os seus pulmões estejam pressionados pelo seu corpo, mas ele arranca força de dentro. E você acha que ele vai dizer o que a Deus? Senhor, me arranca daqui desse momento, manda teus anjos. Não, ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. E Jesus, não mataram Jesus, porque Jesus diz que está tudo consumado, o plano, o projeto de Deus está consumado naquela cruz. E diz: Senhor, a ti eu entrego o meu espírito. Nós nos lembramos que anteriormente Jesus disse: meu Deus, por que me desamparaste? Mas por que Jesus disse essa frase? Jesus disse essa frase, irmãos, porque Deus, ele é santo, e Deus, ele não habita onde tem pecado. E naquele momento, naquela cruz, os pecados da humanidade, do mundo inteiro, os anteriores e os posteriores, que são os nossos, estavam sobre Jesus naquele momento, naquela cruz. E naquele momento Deus teve que se ausentar da pessoa de Jesus, para que os pecados da humanidade, naquele momento, estavam sobre a vida de Jesus. Porque o meu e o seu pecado, quando nós recebemos esse sacrifício, eles são cravados naquela cruz. Por isso que quando o diabo chegar na sua cara e dizer: você é um pecador, você é isso, você é aquilo, não aceite. Diga: os meus pecados, o meu Senhor, o meu Jesus levou naquela cruz do Calvário, está cravado na cruz do Calvário. Ele levou os meus pecados, ele pagou o preço dos meus pecados. E ali Jesus dá os seus últimos suspiros e entrega o seu espírito, irmãos. Entrega o seu espírito. E ali ele morre. Em João, capítulo 19, versículo 41, diz assim: no lugar em que Jesus foi crucificado. Abra a sua Bíblia, em nome de Jesus. Vamos ler juntos. João, capítulo 19. Hoje é o culto de Santa Ceia. É importante nós trazermos à memória tudo isso que Jesus passou. João capítulo 19, versículo
41. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. E havia, no lugar em que Jesus foi crucificado, havia um jardim. Algumas traduções dizem um horto, que é a mesma coisa de um jardim, né? Naquele lugar onde fora crucificado. E no jardim, um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Amém, queridos? Então, Jesus, nós sabemos pela palavra de Deus que ele foi levado a um sepulcro novo, de José de Arimateia. E ali Jesus foi colocado naquele sepulcro novo, e o sepulcro estava onde, irmãos? No jardim. E foi nesse sepulcro que ao terceiro dia, os apóstolos foram atrás de Jesus, as mulheres em primeiro lugar, e não encontraram mais Jesus, porque Jesus o quê? Ressuscitou, irmãos. Então, irmãos, quando eu falo desse outro jardim, esse jardim é o jardim da ressurreição, irmãos. Primeiro jardim fala do homem em comunhão com Deus, que não faltava nada. O segundo jardim, irmãos, fala de onde Jesus pagou o preço para que o homem voltasse a ter comunhão com Deus. Esse terceiro jardim, irmãos, fala da ressurreição de Jesus. Este é o jardim da esperança, irmãos. Porque se eu sei que Jesus, ele veio para nos restaurar novamente a Deus, ele pagou o preço pelos nossos pecados, ele nos fez uma promessa de quem recebesse o sacrifício dele teria vida eterna. Então agora nós estamos num jardim que se cumpre tudo o que Jesus disse, que ele morreria, venceria a morte, ressuscitaria, e se ele venceu a morte, nós também venceríamos, porque teríamos o mesmo direito, porque ele estava pagando o nosso pecado. O que separa o homem de Deus é o pecado, e por causa do pecado vem a morte, e se Jesus paga os nossos pecados, nós temos direito novamente à vida eterna. Então, queridos, nós temos a nova esperança, irmãos, porque se Jesus ressuscitou, ele disse que quando ele vier buscar a sua igreja, os que morreram nele vão ressuscitar primeiro, os que estão já lá vão descer com ele. Então há uma esperança para a igreja que recebe esse sacrifício, esse projeto de Deus, reconhece o projeto de Deus para a sua vida. Então nesse jardim nós temos uma nova esperança. Lá em 1 Pedro capítulo 1 versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se Jesus Cristo foi ressuscitado, irmãos, nós temos uma esperança. Que esperança é essa? Que um dia nós vamos ter uma vida eterna para sempre com Jesus. É a alegria do cristão, é a alegria que o mundo não tem, que o mundo não conhece, é a vida eterna. É por isso que todo cristão, todo crente tem que bater no seu peito e dizer: eu tenho a vida eterna, porque eu creio em Jesus e Ele me garante isso. Amém? Só os que têm vida eterna aplaudam Jesus. Eu conheço uma história, irmãos, um testemunho de um padre católico. Ele foi chamado para realizar um velório numa rua. E no mesma rua estava vendo um velório de um crente. E o padre, irmãos, ele chegou no velório do crente enganado. Porque na rua ele viu um bocado de gente e ele entrou naquele velório. E quando ele entra, ele vê um bocado de irmão lá do caixão, né? Aqui geralmente a gente tudo louvando a Deus, tudo glorificando a Deus, a família triste, mas, né, ali conformada, e aqueles louvores, e o padre entrou,
e disse: é aqui o velório de fulano? Não, o senhor está enganado. Ele ficou olhando para o povo, aquele povo louvando a Deus, cantando. Nós temos um outro velório aqui mais na frente, o senhor vai. E ele saiu dali com aquilo na cabeça dele. Quando ele chega no velório, que era para ele verdadeiramente velar o corpo, chega lá, era uma gritaria, pessoas se rasgando, pessoas querendo morrer. Eu quero morrer também. E o padre ficou com aquilo na sua mente. 2 mortes, mas 2 atitudes diferentes. E ele faz ali a oração por aquele corpo, mas ele fica com aquilo na mente e volta para outro velório. E começa a conversar com algumas pessoas, os irmãos crentes. Rapaz, eu passei aqui, o velório é assim, eu fui fazer outro velório ali, era dessa outra maneira. Por que essa diferença? E o irmão foi e falou: padre, o senhor não sabe, o senhor conhece a Bíblia. Nós estamos tristes, sim, pela falta que nós vamos sentir dos nossos irmãos. Mas aqui está todo mundo alegre, porque ele cumpriu aqui na terra e ele está lá com Jesus. E não tem alegria maior para um cristão de que estar com Jesus. Esta é a nossa esperança, padre. É um dia que nós vamos estar para sempre com ele. Esta é a nossa alegria. Saber que se nós morrermos, o corpo físico vai para a terra, mas o espírito vai para Deus. Não tem motivo de dor, de tristeza. Nós não entristecemos pela falta do irmão, mas estamos alegres, porque nesse momento ele está na presença de Jesus, e eu não vejo a hora, padre, de também estar com o meu Senhor. E o padre disse: esse povo, eles têm uma esperança diferente de nós. Esse povo, eles têm algo diferente de nós. E verdadeiramente o crente, ele tem que ter essa esperança, irmãos, diferente. Nós temos que ansiar e aguardar com expectativa. É a esperança que o crente deve ter, que um dia ele vai estar com o seu Senhor. A palavra de Deus diz que assim como ele é, nós o veremos face a face. Um dia nós vamos estar na presença de Jesus. Por quê, pastor? Porque eu sou bom, porque eu sou merecedor? Não, porque ele mesmo pagou o preço que nós não poderíamos pagar pelos nossos pecados naquela cruz do Calvário, para um dia nós estarmos uma vida eterna com ele. E essa é a esperança, irmãos, que o crente deve ter na sua vida. Essa é a esperança que Paulo e Silas, mesmo numa prisão, mesmo ferido, algemado, sofrendo de madrugada, estavam louvando a Deus, porque eles sabiam que as tribulações desse tempo presente, as lutas que nós passamos nessa vida, nada se compara com aquilo que nós vamos viver na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança, esse é o nosso ânimo, e essa é a diferença entre o cristianismo e as outras religiões. Porque na nossa religião, o cristianismo, nós temos a certeza que nós temos um Salvador que pagou o nosso preço. As outras religiões não: você faça isso, você faça aquilo, você medite, que você vai ser salvo. Nós não. Nós temos um Salvador que veio e morreu por nós. E ele disse: eu vou provar para vocês que o que eu falo é verdadeiro. Ele morreu e ressuscitou. Eu venci a morte, e vocês também vão vencer através do meu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Que esperança maravilhosa para nós, né, irmãos? Esse jardim da ressurreição, irmãos, fala da nossa esperança, fala da fé que nós temos da ressurreição de Jesus, né? O próprio Jesus afirmou em João 11:25. Sabe o que foi que Jesus disse para nós? Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim? Tem alguém que crê em Jesus aqui esta noite? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Isso é vida eterna. Isso é a certeza que nós temos. Essa é a esperança que nós temos. Aquele que morre, mas crê em Jesus, viverá, irmão. É vida eterna. E aquele jardim é o jardim da ressurreição. É o jardim que nos garante a vida eterna, irmãos. Amém? Então, queridos, esses 3 jardins fizeram parte do cenário que
que o projeto de Deus se desenvolveu. Um jardim do projeto original, em que ele criou o homem. O segundo jardim, onde Jesus foi espremido, né? Morreu para nos ligar novamente ao Pai. E o terceiro jardim, ele ressurge dentre os mortos, para nos confirmar que tudo o que ele falou é verdade. E nós devemos manter esta fé, esta esperança naquilo que a palavra de Deus nos garante, que um dia nós vamos estar para sempre com o nosso Senhor. Amém, igreja? Glorifica Jesus mais uma vez. Exalte o nome santo do Senhor. Feche os seus olhos por um momento, vamos orar. E em seguida nós estaremos indo para a ceia do Senhor. Não sei por que eu me lembrei daquele hino novamente. Porque Ele vive, posso crer.